Vida e Saúde já está de volta. Agora a gente continua falando sobre papo sério aqui, papo de saúde. Conosco temos a nutricionista Adriana Boganha. Prazer recebê-la aqui, viu, Dri? Obrigada, Peru. Vamos falar sobre um assunto diferente hoje. Você sabe o que é kefir? Muito bem, eu sei um pouquinho sobre o kefir, mas eu sei que ele tem benefícios que a gente nem imagina. Sim. Vamos começar falando então o que é. O que é? Na verdade, é um agrupamento de vários micro-organismos. Então, nós temos bactérias, leveduras, lactobacilos, vitaminas, inclusive a B12, né? Tem várias vitaminas do complexo B, carboidrato, lipídio e proteína. Então, assim, são vários micro-organismos que vivem em simbiose. Então, eles conseguem viver entre si, beneficiando uns aos outros. Então, ele fica com uma consistência gelatinosa, né? Tem tanto que ele forma grumos. Fica grumos. A gente não conseguiu trazer aqui hoje, mas você está vendo fotos aqui. A produção vai mostrando fotos conforme a gente vai conversando. Isso. Ele forma gruminhos, então, parecidos com gelatina mais firme. Parece uma gelatina, isso, mais firme. E aí, conforme do que ele se alimenta, que nós vamos falar agora, né? Ele tem uma coloração diferenciada. Ele pode ser mais leitoso, se ele se alimenta dos leites, ou ele pode ter uma coloração um pouquinho mais marrom, se ele se alimenta do açúcar mascavo. Tá, vamos falar então, existem dois tipos de kefir pelo menos. Isso, tem o kefir do leite, que não precisa, porque assim, ele precisa ter um substrato, ele precisa se alimentar. Todo micro-organismo, ele precisa ter condições para se multiplicar, né? Então, o substrato do kefir do leite é a lactose. Embora dá para fazer com leite vegetal. Então, eu já provei do leite de coco e ficou muito gostoso. Sério? Leite de soja, né? Desde que tenha lá um adoçante lá, um açúcar, alguma coisa para ele se alimentar. Tá. E tem o kefir da água, que você tem que colocar o açúcar mascavo, o mel também, mas ele gosta mais, ele se multiplica mais rapidamente quando tem o açúcar mascavo, por causa da sacarose. Tá. E a gente precisa de alguns cuidados, né? Acho que vamos falar sobre isso aqui agora. Sim. O kefir, ele é essa substância gelatinosa, ela falou que é uma composição, é um agrupamento, colônia, uma colônia, disse, né? exatamente. Uma colônia. Tem vários tipos de substâncias ali presentes no kefir. Você precisa deixar ele de molho em água, trocá-la diariamente. Eu sei porque eu ganhei uma muda do meu amigo Marcelo, quero até mandar um beijo para a Sandra e para o Marcelo, que estão usando o kefir e estão sentindo os benefícios incríveis. A Sandrinha estava grávida, já ganhou bebê, não ficou doente durante toda a gestação. E é um dos benefícios do kefir. Mas vamos falar um pouquinho sobre como o meio que ele precisa, então, ficar. Todo dia ele precisa ser trocado esse meio. Na verdade, é assim. Primeiro, vamos pensar nas condições que nós precisamos para a sobrevivência. Né? Nós precisamos de uma temperatura adequada e também de água, enfim. Então, eles precisam... A temperatura ideal para eles se multiplicar é de 20 até 40 graus. Tá? Morninha, então. Morninha. Então, né, é a temperatura que eles gostam para multiplicação. Não precisa trocar todos os dias a água. Tem gente que gosta, né? Mas assim, tem que ter a água não muito fria, nem muito quente, senão vai matar, né, esses micro-organismos. Então assim, para quem gosta, legal trocar. O do leite é interessante trocar água todos os dias, tá? Mas se não quiser todos os dias, a cada 2 dias pode trocar, como se fosse dar um banho, né, no bichinho, para que ele consiga fermentar novamente aquele produto onde você vai colocar. Agora você deve estar curioso, né? O que a gente consome? A gente consome esses gruminhos ou a gente consome esse líquido em que ele fica inserido? Tá. O kefir ele é considerado um alimento probiótico, né? O que é o alimento probiótico? Nós ingerimos o micro-organismo vivo e ele vai beneficiar o nosso corpo. Como os lactobacilos, como tantos outros que a gente ingere. Exatamente, né? Então, o lactobacilo ele está presente nesse agrupamento aí, nessa colônia. Nós precisamos ingerir a fermentação do que o kefir, né, ocasionou. Do que ele produz. Do que ele produz, exatamente. Então, se colocou no leite, ele vai fermentar, ele vai ficar com uma consistência tipo iogurte. Mas não é o mesmo sabor do iogurte, ele fica com um sabor fermentado, né, e meio agridoce. Tá? Então, nós vamos ingerir, né, não vamos ingerir o grumo, né, a colônia. Então tem que coar. Isso, então é interessante coar. Uma coisa interessante é não usar a colher de metal na hora de mexer. Porque como gerou uma acidez nesse meio, o metal ele pode interferir, tá, nessa acidez. Então, o ideal, colher de plástico
ou de vidro. Nem armazenar ele, então, Isso, sempre em recipiente vidro. de metal. Ou vidro, ou Isso. plástico. Plástico dá certo? O interessante é o vidro, né? Tá. Para não passar nenhum agente químico, né? Certo. Então, o interessante é deixar dentro de um copo, de boca Uma larga, jarra. de uma jarra, exatamente. Não deixar no sol, né? Deixar num local, assim, onde não pegue sol, não pegue umidade, alguma coisa assim. E aí, peneira, toma aquele kefir. O recomendado é que não tome mais do que 1 litro dessa substância, né, por dia. E aí lava e coloca novamente ele no meio para que ele gere, né, que fermente novamente a água ou leite. Tá. Eu queria saber um pouquinho assim, vamos falar agora dos benefícios. São muitos, né? São muitos. Como ele é uma junção de vários micro-organismos benéficos, a partir do momento que você ingere, é como se eles fossem devorando, vou usar esse termo, devorando, os micro-organismos prejudiciais ao nosso corpo, que nós temos, né? Dependendo do que nós comemos, nós temos bactérias boas e as ruins. Então, ele reforça muito o sistema imunológico. Então, reforçando, nós já sabemos do benefício de ter um sistema imunológico forte, Nossa. né? E principalmente, esses micro-organismos, eles conseguem sobreviver ao nosso ácido clorídrico, então ele chega lá no nosso intestino. Chegou no intestino, a mesma coisa, ele vai povoar lá o intestino com bactérias benéficas, controlando, né, equilibrando a nossa flora. E o intestino saudável, conseguimos emagrecer, conseguimos, né, ninguém pode ficar mais de um Metabolismo dia. fica em dia. O metabolismo, ele dá uma acelerada. Então, reforça o sistema imunológico e equilibra o funcionamento do intestino. Então, assim, é ótimo, né, utilizar diariamente para ter esses benefícios aí. E você deve estar se perguntando, todo mundo pode consumir? Criança pode consumir? Idoso pode consumir? Tem contraindicação? Não tem. Tem um excesso? Você disse pelo menos até 1 litro, né? Não mais que isso. Isso, porque assim, quando nós falamos no benefício, às vezes a pessoa vai fazer disso, né? Então, assim, o ideal é até 1 litro, né? Acho que tudo também em demasia faz mal, tá? Então, tudo que é exagero, 1 litro. Em relação a criança e idoso, não tem nenhuma contraindicação, até porque eles fizeram um estudo e viram que dentro do estômago da criança tem mais ou menos essa combinação, porque eles se alimentam mais do leite da mãe, né? Então, não tem problema se a criança fizer o consumo também. Tem uma pergunta aqui bastante interessante. O kefir pode ter os mesmos componentes que o leite da vaca? Depende. Por exemplo, se eu colocar o kefir para crescer no leite da vaca, praticamente vai ser, porque ele vai se alimentar do leite. Mas eu posso usar no leite de castanha, por exemplo? Mas você pode usar, e aí essa fermentação ela é benéfica, porque vai produzir vitamina B12 e outras vitaminas do complexo B, que acaba tendo mais ou menos a composição do leite da vaca. Eu quero saber o seguinte, você que está curioso, quer saber como conseguir o kefir, está querendo aí dar um boom aí para o seu sistema imunológico, como é que a gente faz para conseguir? E se quem não consegue o kefir, porque está longe, porque não tem acesso, porque não tem nada perto, se existe algum outro alimento vegetal que faz o papel do kefir? Tá certo. Na verdade, eu não encontrei nenhum local que comercialize. Então, geralmente passa-se de uma pessoa para o outro. Por quê? A colônia, ela cresce muito. Quanto mais alimento você der para aquela colônia, ela vai multiplicar. São micro-organismos, bactérias, leveduras, elas se multiplicam muito rápido, tendo os meios adequados para o crescimento. Certo. Então, o pessoal doa muito. Existem vários blogs de pessoas onde você se cadastra e chega o kefir na sua casa, ou você vai na casa da pessoa. Manda pelo correio mesmo. Manda pelo correio, enfim, né? Vi até alguns Mercado Livre, ainda tem, né? Mas é mais assim, de passar de uma pessoa para outra mesmo. Então, se você tem e cresceu, passe adiante, né? Explique desse benefício, porque realmente vai trazer aí mais saúde para as pessoas ao seu redor. Com certeza, e é o que a gente quer muito por aqui. Isso. Adriana, obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você aprende aqui receita de tomate assado. Deve ser muito boa. É daqui a pouquinho, não perde não, a gente já volta.